Soizinhos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Pietra Luna, eu sou a Pietra e hoje a gente vai ter uma conversa contando um pouquinho da minha história de como é que eu comecei na bruxaria e como é que as coisas terminaram aqui no canal Pietra Luna. Vamos lá? Bom, gente, eu acho que eu comecei essa jornada na bruxaria como talvez muitos adolescentes nos anos 90. Claro, ser adolescente é um pouco impressionável e fui ao cinema numa ocasião, até matei o trabalho para fazer isso, em 1996 assisti a um filme chamado Jovens Bruxas. E acho que é um grande hit, né, dos conhecedores de bruxaria dos anos 90, porque era um filme bastante impressionante. Impressionante e impressionável, impressionante para pessoas impressionáveis, enfim. E achei aquilo muito interessante, sabe? Porque mostrava uma forma de você lidar com espiritualidade que você não precisava necessariamente ter culpa e você lidava com a natureza. E é claro que dentro dos exageros do roteiro e das questões hollywoodianas no geral, eu achei aquilo muito interessante. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui até uma livraria procurar algum livro de bruxaria. E à época a gente tinha os livros da Márcia Frazão e tinha um livro da Star Rock, chamado A Dança Cósmica das Feiticeiras. E mexendo nesse livro, A Dança Cósmica das Feiticeiras, eu percebi que algumas das palavras, das evocações que estavam no filme Jovens Bruxas estavam naquele livro. Comprei o livro, levei para casa, comecei a ler, fiz os exercícios, fazia todas as visualizações, acendia milhares de velas, acendia milhares de incensos, enfim, até que quando eu tinha acho que uns 18, 19 anos, quase 20, eu encontrei a Casa de Bruxa de Santo André, que é levada até hoje pela Tânia Gori e que faz a Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba. Fui lá, conheci, assisti algumas palestras, conheci outras pessoas e no meio desse vucu-vucu tive chance de conhecer o meu primeiro coven. Talvez a época não tivesse a maturidade suficiente para poder lidar com tudo aquilo de uma forma adequada, ou poder estar com as pessoas da melhor forma, aproveitar aquilo da melhor forma, porém foi o que deu para a época. O coven durou mais um ano e meio, 2 no máximo. Em outubro de 2000 eu tive uma chance de ir para os Estados Unidos e aí eu encontrei o livro de bruxaria italiana do Raven Grimassi, o Italian Witchcraft. E achei aquilo sensacional, afinal de contas eu sabia, sempre soube, minha família é toda italiana, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, se não italianos eles eram filhos de imigrantes, enfim. E pensei comigo, por que não? Se eu tô achando que a Wicca não tá mais me cabendo, ou talvez eu não estivesse entendendo a Wicca exatamente na época, por que não tentar? E tentei. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque com aquele livro na mão, empolgada e com o tempo, eu fiz uma apostila sobre aquele livro, acho que em 3 ou 4 partes. Se investigar na internet, capaz de encontrar ela em algum arquivo, falando sobre bruxaria italiana, mas o entendimento que eu tinha traduzindo aquele livro, basicamente. Então, até aquela época, não tinha muita experiência com a coisa. A questão é que, lendo o livro do Raven Grimassi, eu comecei a perceber que algumas coisas que rolavam na minha casa tinham nome. E quando a coisa tem nome, ela muda muito de figura. E aí eu conheci algumas pessoas e tive chance de começar a escrever colunas em sites. Nem eram chamados blogs à época, eram sites de colunas, e o primeiro foi o bruxas.org. A minha primeira coluna saiu em 2001 e escrevi com muita gente. A Márcia Frazão escrevia lá, o Lorde A chegou a escrever lá, quem mais? O Cláudio Crow, teve gente que já faleceu, como a Bruxa Ursinha, enfim.
muita gente que já passou pelos nomes do paganismo brasileiro escreveram lá em algum tempo, em algum ponto. A tribo de Gaia também se meteu em muita confusão, em muita discussão. A questão é que eu tive chance de conhecer gente diferente. E por algum motivo, talvez pela minha profissão, até quando isso tudo já estava rolando, estava terminando a faculdade, já estava dando aula, e quem vai dar aula para criança mete as caras em qualquer coisa. E comecei a dar palestras. A minha primeira palestra sobre bruxaria italiana foi de fato na Casa de Bruxa. Depois disso vieram as convenções de bruxas e magos, todos os anos, acho que desde 2003 também, eu tô lá, pelo menos algum trabalho eu faço, porque a Tânia agora sempre acreditou no que eu sabia, no que eu podia trazer para as pessoas, dei muitos cursos, dei muitas palestras lá, então isso foi muito bacana. De fato, a Tânia é parte dessa história, dessa minha história também. E assim as coisas foram indo, dei cursos em espaços, falei em eventos, já falei na Mystic Fair do Rio, na Mystic Fair de São Paulo, na convenção de Wicca, nas palestras, nos trabalhos promovidos pelo Edu Scarfon, lá no Faces da Lua, enfim. Só que aí chegou um tempo que as coisas começaram a me cansar um pouco e eu resolvi investir um pouco no tarô. E aí me deu um estalo em 2011, me juntei com o Edu Scarfon e falei, vamos fazer a Confraria Brasileira de Tarô, a primeira Confraria Brasileira de Tarô. E foi sensacional o primeiro evento. O Ney Naif foi lá, foi incrível, conheci gente maravilhosa, gente muito boa. Como é de Luca, conheci o Emanuel Santos, conheci a Silvia Briana, maravilhosa, conheci gente que eles eram, nossa, meus ídolos nas confrarias seguintes. Conheci Jane Portal, conheci o Léo Chioda, conheci a Zoe de Camares. Foi incrível ouvir aquela mulher falando, a Vera Cristina todo ano com a gente e com sabedoria imensa sobre isso, o seu Constantino Rima do canal Clube do Tarô, maravilhoso, enfim, a Kelma Maziero, enfim, nomes, pessoas, e assim uma infinidade de conhecimento e de generosidade, na verdade. O que eu aprendi da Confraria Brasileira de Tarô é que as pessoas podem sim, de fato, ser muito generosas, né? E que a gente pode sim aprofundar os nossos estudos e as coisas que a gente quer fazer, e que a gente não precisa começar pelo raso, né? A gente não precisa, de fato, nivelar por baixo, né? E o ano passado, com essa coisa toda de palestras e pessoas que você vai reencontrando, fui reencontrando pessoas aos poucos em 2016, e as pessoas vinham dizendo, poxa vida, por que você não dá um curso X, por que você não dá uma aula Y, por que você não faz uma palestra H, enfim. E de fato fiz algumas, mas aí você tentava fazer os encontros, as coisas se desencontravam, ninguém ia, não dava certo. Aí vi meu marido fazendo o canal dele de games no YouTube e pensei, quer saber? Eu acho que é um jeito ótimo da gente botar conhecimento junto com conversa. As pessoas vão ter chance de ver essas conversas, esses vídeos a qualquer tempo que elas quiserem, é só acessar o YouTube, o conteúdo é gratuito, dá pra falar um pouco de bruxaria italiana, que as pessoas têm curiosidade, dá pra estender um pouco o tarô, indo além do óbvio, eu espero, enfim. E aí, em outubro de 2016, nasceu o canal Pietra Luna, e na verdade ele saiu no Halloween de 2016. E tem sido muito compensador, tem sido muito bacana. Então, eu gostaria, claro, que esse canal crescesse, que a gente pudesse sempre conversar. Queria, claro, contar muito com vocês que assistem, para saber que tipo de aulas vocês gostariam, que tipo de palestras. É óbvio que daqui pra frente, os eventos que eu for participar, vocês vão junto. Então, essa é uma história que eu comecei a escrever sozinha, e foi com as pessoas que eu fui encontrando no meio do caminho que ela vai ficando cada vez mais rica e cada vez mais cheia de sóis, estrelas e copas e unicorns and rainbows.
E adoro, eu acho que é por aí, porque no fundo, por mais que a gente passe dificuldades, ou que a gente brigue, ou que a gente discuta, ou que a gente arrume algumas inimizades e alguns desgostos no meio do caminho, de tudo ainda o que fica é o amor. É o amor pelo ofício, é o amor pelo oráculo, é o amor pelas cartas, é o amor por dar aula, é o amor por ensinar quem quer aprender. Então a minha pergunta é: o que você quer aprender? Deixe seus comentários e à medida com que a gente vai indo, a gente desenvolve esse conteúdo para trocar figurinha, para trocar ideia e para construir essa comunidade que já teve em sites que não se chamavam blogs, que já estiveram em listas de e-mail, que já tiveram no Orkut, que já tiveram no Multiply, que estão hoje no Facebook também. Quero falar sobre isso bem brevemente. E agora estão no YouTube ou estão no Twitter. Onde estamos? Né? Então, e o que queremos aprender? Eu acho que esse é meu grande convite agora. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho do que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu pretendo daqui pra frente. E conto com vocês. Um beijão e até mais!